Essa questão do nível da água é fundamental porque você consegue ver nas imagens essa quantidade absurda. Sobre isso, eu queria falar sobre uma atualização recente do nível do Rio Guaíba. Por quê? Só contextualizando. O nível normal é em 3 metros. Aí a cidade não sofre, né? Porto Alegre não sofre essa situação de inundações. Mas, nos últimos dias, o nível chegou muito perto dos 6 metros, né? 5 metros e meio. E no momento está em 5 metros e 12. Só diminuiu 15 centímetros nas últimas horas. Então, essa questão é primordial porque com o nível alto da água, as equipes não conseguem atuar com mais tranquilidade. E sobre essa questão do nível da água, porque eu vi algumas reportagens e alguns jornalistas relatando, além dos moradores, parece que o nível da água está subindo também em algumas regiões, então mesmo sem as chuvas. Por isso então que a gente vai conversar agora com o professor Fernando Mainardi Fam, ele que é professor do Instituto de Pesquisas e também Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental, tem acompanhado bem de perto a situação do Estado. Fernando, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já queria começar falando com você assim, passou 2 dias, mas tem relatos que o nível da água está subindo. Não era para ser o contrário? Bom dia para você. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, vamos já partir para as respostas, então, né? Algumas pessoas têm verificado que, especialmente no bairro Cidade Baixa ou Menino Deus, estamos ainda com o nível aumentando e o Guaíba ao mesmo tempo descendo, né? Isso tem gerado um pouco de dúvidas. O que acontece, gente? Quando a casa de bombas perto da Rótula das Cuias foi desligada em Porto Alegre, a água do Guaíba começou a entrar em Porto Alegre. Tínhamos um gradiente muito grande, uma diferença muito grande entre o nível da água no Guaíba, que estava na cota 5,20, e ali esses bairros que estavam em cotas mais baixas. Quando o gradiente é grande, a água ela empurra mais rápido, ela entra mais rápido e a tendência é que a gente nivele o bairro junto com o nível da água do Guaíba. Só que no começo é rápido. Quando vai ficando mais perto e ficar nivelado o bairro com o Guaíba, o gradiente é menor, né? Então a coluna de água que empurra para dentro é menor. Então vai desacelerando esse enchimento. Então o que a gente está vendo agora, tá? A gente está vendo o Guaíba baixando, mas ainda ele está um pouco acima dos níveis nesses bairros, fazendo a água subir um pouquinho. A tendência agora, nas próximas horas, né, é que com o Guaíba baixando e com o nível nesses bairros se nivelando ao Guaíba, pare de subir água nos bairros, os dois fiquem nivelados e aí passem a descer juntos, a esvaziar juntos. Entendi. É literalmente uma questão física, né? Só que o volume de água, por ser muito alto, leva esse tempo. Tanto que no passado, né, nós até falamos aqui na Record News, lá na década de 40, teve uma inundação muito parecida e aparentemente levou mais de 1 mês para retornar ao nível. É isso mesmo, professor? E a expectativa existe? É possível, talvez, a gente falar de uma previsão no atual momento? Quanto tempo levaria para diminuir esse nível, professor? Bom, nós temos trabalhado, né, no IPH, na URGS, realizando todos os dias previsões dos níveis para os próximos dias. É bastante difícil fazer isso, nós não temos dados de sensores de nível de evasão em todos os rios do estado, e então a gente tem que fazer muitas inferências, né, sobre quanta água está chegando, Rio Jacuí, Rio Taquari, mas usando os dados que a gente tem, e posso dizer, né, que na previsão que a gente fez ontem, né, ficou bastante boa, né, os níveis estão exatamente iguais ao que a gente previu, é que ali por quinta-feira, tá? E aí tem um pouco de incerteza, pode ser quinta-feira de manhã, pode ser um pouquinho antes, pode ser sexta-feira de manhã, né, assim, tem uma janela, né? Nessa janela, passaremos abaixo dos 5 metros. Depois vai seguir descendo os níveis e ali pela terça-feira que vem, segundo as nossas previsões, e repito, é em torno de terça, tá? Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, porque tem dificuldade em saber números precisos, estaríamos na faixa dos 4 metros. Já a faixa dos 3 metros
estamos usando como referência a projeção de 1941, né, que demorou 32 dias para baixar. Então, nossa expectativa também é algo em torno de 30 dias entre o pico, que aconteceu anteontem, e o valor de 3 metros. O que nos preocupa agora, tá, gente? O que está nos preocupando agora são essas previsões de chuva que alguns modelos têm mostrado, né, para a região central do estado, bacia do Rio Taquari, Jacuí, que podem ocasionar um repique, ou seja, subir de novo, né, para próximo, talvez, dos 5 metros, e aí essa contagem recomeça. Então, todo mundo de olho aí nas previsões e nas chuvas dos próximos dias, torcendo para que elas não se confirmem. Entendi, professor. Então, a cada nova chuva, novo temporal, a situação pode ficar ainda mais difícil, é como se o cronômetro zerasse. É isso, basicamente. O nível pode até aumentar e passar do que está, por exemplo. Isso, exatamente. Isso é o que nos preocupa atualmente, essas previsões. Sabemos que as previsões erram bastante, né? Às vezes a previsão do outro dia erra. A gente deixa de fazer uma coisa porque tem uma previsão de chuva e quando vem, não vem a chuva, né? Então, como a gente sabe que elas são incertas, estamos trabalhando com essa possibilidade como um cenário, né? E torcendo aí que ele não se confirme, mas essa possibilidade existe. E, professor, uma questão também que chama muito a atenção é porque essa água do rio se misturou com esgoto. Resumindo, é um grande perigo para a saúde, doenças podem ser transmitidas. E eu queria que o senhor comentasse, como que existe alguma possibilidade? Essa água vai para onde? Vai contaminar outras bacias? Enfim, é um perigo também, né? Essa água toda contaminar o meio ambiente, é isso, professor? Sim, assim, nesse momento específico de inundação, tá? Nos preocupa essa mistura com os esgotos, nos preocupa também a transmissão de doenças, né? Especialmente leptospirose, que sabemos que temos picos, né? Durante, né, a ocorrência do evento, a pessoa se contamina e depois do evento começam a aparecer, né, os montes. Inclusive, os meus colegas têm pedido que quem não precisa entrar em contato com a água, né, não é uma questão essencial entrar em contato com a água, a gente pede que não entre em contato com a água, tá? Não, pois justamente tem leptospirose e outras doenças que podem aparecer em função dessa contaminação do esgoto. E o exemplo aí que eu posso dar é, aqui em Porto Alegre nós temos, né, o parque que fica submerso do lado de lá da Avenida Beira Rio, onde após a cheia de 2023 foi encontrado nas areias micro-organismos capazes de causar doenças, né? Então foram interditadas, né, algumas quadras de areia e tudo mais. Literalmente vai ter que fazer uma limpa mesmo em toda a cidade, né? E, professor, eu queria que o senhor comentasse assim, teria como evitar o que aconteceu? Porque já ocorreu décadas atrás, agora novamente, teria como ter tido uma infraestrutura para evitar que isso acontecesse? Bom, em teoria, o nosso sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre protege até a cota 6 metros. Chegamos na cota 5,30, em torno de 5,30, e o nosso sistema não foi capaz de nos proteger plenamente. Ou seja, né, fizemos algo errado nesse período, desde quando o sistema foi projetado até hoje, que ele não foi capaz de nos proteger, né? Talvez deveríamos ter dado mais manutenção e atenção a esse sistema, pois a cidade acabou sendo inundada. Quando o senhor fala de sistema, é literalmente de escoamento da água, rede de esgoto, o que seria, se o senhor puder explicar de fato, né? Para o pessoal deixar bem claro, porque resumindo, o rio transbordou, aí seria um sistema que direcionasse a água, como que seria essa questão, professor? Quando eu falo em sistema, eu estou me referindo especificamente ao sistema de proteção de cheias de Porto Alegre, que inclui vias elevadas, como a Freeway, como a Avenida Beira Rio, inclui o Muro da Mauá, inclui todas as comportas e as casas de bombas. Então, esse sistema deveria nos proteger até a cota 6 metros do lado de lá do Guaíba. Mas ele não nos protegeu, né? A água chegou em 4 metros e alguma coisa e ele já começou a apresentar falhas, a água entrar para dentro, e aí a gente vai tendo a cidade inundada em função disso.
E agora, talvez, depois que a água baixar, repensar numa nova estrutura para deixar mais forte, talvez agora, professor, seria isso? Eu acredito que vai ser uma das primeiras medidas que deveremos tomar, investir em retomar esse sistema, né? Verificar o que aconteceu de errado, né? O que falhou, e aí a gente corrige esses problemas e deixa ele pronto para caso venha ocorrer uma nova cheia, nós seremos capazes de suportar e proteger a cidade até os 6 metros. E evidentemente que a gente está falando de futuro, né? Mas agora sim, no presente, como que é o abastecimento de água? Tem alguma maneira em situações como essa, professor? Ou é tudo comprometido mesmo? As pessoas dependem de água potável, de doações, né? Não tem como ter uma rede de água. Como que é nessas situações, professor? Bom, essa é uma situação de emergência. Em teoria, né? Existindo um sistema de proteção que protege até os 6 metros, a gente espera que os órgãos responsáveis pelo abastecimento de água, então, tenham planos de contingência que considerem a mesma situação, né? Se temos um sistema de proteção contra enchente de 6 metros, temos que ter um sistema que garanta os abastecimentos nessa cota, né? Então, tomam-se ações emergenciais, por exemplo, tu instala uma bomba em lugar diferente, tu instala um circuito elétrico novo, né, para conseguir energizar as bombas, tu instala um sistema com bombas submersas que vai ser possível de operar mesmo num cenário que a captação esteja inundada. E então, eu estava muito preocupado com o abastecimento de água ontem e recebi notícias boas, né? Por exemplo, São Leopoldo, né? Que o SEMAI conseguiu ligar lá o abastecimento, o bombeamento dele para tratar a água, e depois Porto Alegre, né? Conseguiu reativar várias estações de tratamento de água. Então, os órgãos estão tomando as ações emergenciais e estão retomando o abastecimento. Isso está me deixando bastante aliviado. Claro, sim, que não vai ser a pleno, não vai ser perfeito, mas tratando a água, né, a gente consegue distribuir essa água e aí a gente consegue não deixar as pessoas terem um problema muito sério, que é a desidratação, né? Isso nos livros, né, na teoria dos desastres, está muito claro ali. Depois que acontece o desastre, o dano causado pelo desastre, inundação, escorregamento, o problema que vem logo depois é a falta d'água, né? Falta de saneamento. Então, eu fiquei muito aliviado com essas notícias ontem, que os nossos órgãos têm conseguido restabelecer, né, as ETAs e os tratamentos. Sem dúvidas, né, professor? Mostra que as autoridades, no meio da tragédia, estão agindo como podem. Evidentemente, não tem mágica, né? Mas a impressão que nós temos aqui acompanhando é que o máximo está sendo feito. Obrigado pelas informações, deu para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo na região. Obrigado, viu? Maravilha, à disposição.